Olá, boa noite. Hoje é dia 31 de maio de 2021, são 18 horas e 9 minutos. Segunda-feira, dia de reunião técnica na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. E, como sempre, a gente tem as nossas reuniões técnicas. Eu vou pedir para os nossos presidentes, o presidente Acácio Alves Souza Lima Filho, depois nosso presidente emérito Lauro Domingos Moretti, fazerem a abertura da nossa reunião. Professor Acácio, com você a palavra. Boa noite, Henry. Boa noite a todos. Boa noite, professor Ilho. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de comunicar que o nosso acadêmico Antônio Rabasco Álvares hoje ingressou na Real Academia de Farmácia de Catalunha. É um grande prazer tê-lo como confrade e os nossos parabéns em nome de toda a nossa academia. Henry, por favor, professor Lauro. Olá, então boa noite a todos. Eu queria dar alguns recados a vocês. Em primeiro, agradecer muito ao Henry por nos indicar o Dr. Ilho Montanari para essa reunião de hoje. Nós estamos com uma série de atividades previstas agora no mês de junho, e a primeira delas é no dia 14, aliás, no dia 10, nós vamos dar posse a 3 novas acadêmicas, são 3 mineiras, a doutora Magali Benjamin de Araújo, a doutora Maria das Graças Carvalho e a doutora Marta Delana. Então, eu queria deixar a todos o convite para que participem dessa solenidade muito interessante, muito bonita, muito rica, onde incorporaremos 3 novas acadêmicas, dia 10 de junho, às 19 horas. Todos estão convidados, os que estão presentes hoje, podem acessar o nosso site e verão o link para esse trabalho. No dia 7 da semana que vem, nós não vamos realizar a nossa tradicional segunda-feira de palestras. Isso porque nós teremos a solenidade de posse no dia 10 e fica muito confuso, links para cá, link para lá, e acaba havendo uma certa confusão. Então, não teremos na próxima segunda-feira nenhuma atividade dessa convencional e tradicional nossa, né? Nós vamos ter no dia 14, já vou deixar em aberto, o lançamento do nosso prêmio relacionado com a biodiversidade em ciências farmacêuticas. E estamos com todos os preparativos já correndo, inúmeros contatos para receber os trabalhos. Primeiro vamos fazer o lançamento, para depois preparados para receber os trabalhos de inscrição no prêmio. De modo que fica, como não vamos ter atividade no dia 7, deixo o convite para o dia 14, especificamente para o lançamento do prêmio Biodiversidade, Inovação em Biodiversidade em Ciências Farmacêuticas, que é um prêmio que a gente está trabalhando já há algum tempo e chegou ao estágio de maturação, então a gente já vai liberar. Então, novamente, agradecer ao Henry, ao professor Ilho, que nos brindam com um tema muito interessante e de grande relevância dentro do campo das ciências farmacêuticas, que é o nosso escopo de atuação, né? De modo que, logo em seguida, vamos ter outras atividades. Henry, apresenta, por favor, o doutor Ilho. Pode deixar, professor Lauro. Muito obrigado, professor Lauro. Muito obrigado a Cássia também. Comentários também, né, que o nosso acadêmico José Tavares, ele também assumiu a cadeira, agora na Academia de Ciências Farmacêuticas da Espanha, né? Na semana passada também, assim como o nosso presidente Cássio Alves Souza Lima Filho, já completando 2 semanas aqui também, né? Então, é muito bom para a gente ter os links cada vez mais fortes com a Espanha, com outros países. Eu acho que a gente vai cumprindo a nossa missão como academia também, né? Bom, diz aqui a nossa
a regra não escrita, que quem faz o convite, né, professor Lauro? É quem faz... Apresenta faz o o papel do moderador e apresentador, né? E no caso de hoje, eu tenho o prazer de apresentar o professor Ilio Montanari. Mas eu vou fazer só uma coisa, eu vou começar compartilhando minha tela, pessoal, e vamos lá, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Só alguns comentários, né? Antes de apresentar o professor Ilio Montanari, aqui nós temos o nosso Prêmio Pio Correia de Inovação na Biodiversidade Brasileira, aproveitando que nós temos aqui dezenas de líderes de organizações no meio de ciências farmacêuticas. Ainda estamos para escrever para vocês individualmente, mas a ideia é que esse seja um prêmio das ciências farmacêuticas de várias organizações e todos nós em parceria para fazer o reconhecimento desse segmento tão importante. Então, em breve, né, receberemos informações sobre o Prêmio Pio Correia de Inovação da Biodiversidade Brasileira. Aliás, tem um grupo, né? O professor Vanderlan até já está lá, já deve ter visto que foi feito algum comentário, os outros colegas aqui também presentes. Deixa eu passar aqui para uma outra tela aqui agora. Deixa eu só, só que eu estou me confundindo aqui com admissão de gente, né? E dificuldades aqui de colocar. Bom, outra coisa é que dentro da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, nosso projeto, que inclusive o professor Ilio Montanari está aqui conosco desde o início, né, professor Ilio? Né? Nós temos uma nova fase agora do projeto, que quem já se inscreveu aqui no nosso formulário, aliás, quem faz parte, já sabe, né, que nós temos um novo formulário, e esse novo formulário agora, ele tem algumas características, né? Ele é um formulário que, a partir de agora, todas as respostas, elas passam a ser abertas a todos, é uma coisa muito importante essa, né? E que todo mundo que entra com os dados pode editar os seus próprios dados a partir de agora também. Né? Então, quem já faz parte da parceria Biodiversidade mais Inovação, já deve ter recebido mensagens sobre o novo formulário. Nós estamos com perto de 70 respostas já, e o número vem crescendo diariamente. E um comentário geral, né, dentro do nosso formulário, a gente tem desde questões, né, sobre a identificação para contatos básicos dos nossos participantes. Algumas questões são relacionadas a espécies vegetais ou até mesmo espécies de outros tipos de organismos, não só vegetais, e questões relacionadas a competências, capacitações, né, que a gente tem dos nossos participantes da rede e o papel que nós temos de cada um dentro do nosso ecossistema de inovação. E uma coisa bem interessante, né, como eu já comentei, que todas as vezes que a gente termina de preencher esse nosso formulário aqui, né, a gente faz o envio, todos, né, que respondem têm acesso, então, às respostas de todos os demais participantes que ficam aqui ligados, né, a uma planilha que a gente tem no próprio Excel. Deixa eu até mostrar aqui para vocês onde está essa planilha. Acho que eu cliquei no link errado. Essa planilha fica aqui já disponível. E uma coisa que é muito interessante, que tem muito a ver com a nossa palestra do professor Ilio Montanari hoje, que está na base, né, da cadeia de, eu diria, né, de identificação e até mesmo de produção, antes mesmo do cultivo, né, a gente tem aqui, então, hoje, né, todos os nossos partícipes aqui, e uma alegria muito grande, né, de nós termos aqui, ó, tá vendo aqui a última que entrou aqui, a Adriana Giaferi, a professora Vanderlan Bolzani, vários outros colegas, né, que já estão aqui também, a Vânia Leite, da Associação Brasileira de Cosmetologia, tantos outros já estão aqui presentes também. Né? E uma das ideias que a gente tem, e aí eu já vou passando aqui para a apresentação do professor Ilio Montanari, é que nós possamos conectar todos os atores que a gente tem no ecossistema, e uma parte muito importante, né, professor Ilio, desde o início da nossa parceria a gente vem comentando, que é a questão da variação genética em plantas, a questão da domesticação de espécies vegetais, clonagem, assim por diante. E, para isso, né, hoje nós temos aqui a honra de ter o professor Dr. Ilio Montanari. O professor Ilio, ele é graduado em agronomia pela Exalc, USP, se formou em 85 ali, com especialização em cultivo de plantas medicinais pela Universidade Justus Liebig, na Alemanha, em 1994, em mestrado em melhoramento genético vegetal pelo IAC e doutorado em melhoramento genético de plantas hortícolas pela Unesp.
Professor Ilha, muito interessante também, né? Essa questão, né? Hoje está na Unicamp, formou na USP, passou pela Unesp, passou pela Alemanha também, né? Uma pessoa que tem conexões por várias instituições por aí afora, né? Inclusive no próprio IAC, como a gente comentou agora. Desde 92, é pesquisador do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade Estadual de Campinas, conhecido CPQBA, Unicamp. Possui vasta vivência em agronomia, com ênfase em melhoramento de plantas, atuando principalmente no cultivo, na domesticação e no melhoramento de plantas medicinais brasileiras. É curador da coleção de plantas medicinais e aromáticas também, do CPQBA Unicamp, e também é consultor e assessor de projetos privados e consultor ad hoc para projetos científicos. Aqui não está escrito, mas depois o professor Ilho até comenta durante essa apresentação que o professor Ilho também tem experiência no desenvolvimento de projetos em parcerias com indústrias, né? O que é uma coisa muito importante, tem toda a cara da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação. Antes de passar a palavra para o nosso professor Ilho Montanari, fazer aqui um agradecimento especial aos mantenedores da academia, Sindusfarma, MS, Eurofarma, a gente tem aqui também a FCE Pharma, BD, Schott, Sincamesp, Thermo Fisher, Hipofarma, Grupo Eaton e a SG OMP. Desculpa, aqui está meio pequenininho, também não consigo lembrar de todos de cor, e nossos apoiadores institucionais aqui também, né? Mas, evidentemente, que a gente está aqui hoje, né, para uma tarde em que a gente tem o nosso professor Ilho Montanari, a quem eu tenho agora, então, a honra de passar a palavra. Professor Ilho Montanari, com você a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Aí, muito obrigado à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. É uma honra e um prazer poder falar com essas pessoas, com todos, né? Eu sempre quis ter essa oportunidade, poder trazer um pouco mais da parte agrícola, não é? Para que a gente, porque, claro, é um assunto pluridisciplinar, o desenvolvimento de fitomedicamentos, né? Então, é uma grande oportunidade a gente poder estreitar essa comunicação e esse entendimento de como fazer, né, os fitomedicamentos aqui no Brasil. Eu agradeço muito o seu convite, ao professor Lauro Moreto, o professor Acácio Alves, de estar aqui. Então, muito obrigado. A hora que quiser, a gente começa. Ilho, está com você a palavra, né? Fica à vontade. Ok. Pode compartilhar a tela, inclusive. Então, vamos lá. Share screen. Está tudo certo? Só está faltando você compartilhar sua tela agora. Ele não está aparecendo para a gente ainda. Eu pensei que tivesse compartilhado. Um momentinho. Agora? Agora está compartilhando, já está em tela grande. E só fazer um registro aqui, que a gente passa de 100 participantes na nossa sala hoje, professor Ilho. Então, hoje, casa cheia para nosso encontro. Maravilha. Com você a palavra. Então, vamos lá. Então, bem, esse o tema, não é? Desenvolvimento de fitomedicamentos e, nessa questão, as implicações da variação genética em plantas nesse desenvolvimento dos fitomedicamentos. Como é que eu... Ué, muda? Às vezes você tem que colocar o mouse ali em cima, Ilho. Muda. Isso. Então, tá bem. Existem 4 fatores que influenciam o padrão químico da matéria-prima, né? Então, nós estamos falando de plantas medicinais, é matéria-prima para se fazer medicamentos. E a gente encontra muito que são inúmeros, dezenas, centenas de fatores. Eles podem ser agrupados em 4 grupos, que é o fator ambiental, fator genético,
o estágio de desenvolvimento da planta e o pós-colheita. Não existem outros fatores que influenciam na qualidade da matéria-prima vegetal. Isso serve para a cana, para a mandioca, para a laranja e para a planta medicinal também, não é? Eu vou falar mais quando a gente controla, então, esses 4 fatores, a gente consegue controlar o padrão da matéria-prima. Bem, normalmente a gente sabe que o fator ambiental, tudo que está em volta da planta, influencia. A gente sabe que o pós-colheita, se eu secar, não secar, como eu armazeno, influencia. Se eu colher a planta antes de florir ou depois de florescer, influencia. Mas o aspecto genético é pouco observado. E esse traz um grande problema. Então, aqui, eu quero trazer para vocês exemplos do que é variabilidade genética. Então, nós estamos vendo aqui variedades de feijão. Todo mundo olha e vê feijão, mas feijão branco, carioquinha, feijão preto, vários tipos. Aqui a gente reconhece tudo milho, mas tem tipos diferentes de milho, né? Aqui cacau, vários tipos de cacau, batata. Então, normalmente a gente encontra isso na natureza, quando a gente está tratando de plantas medicinais. Aqui a gente não está acostumado a enxergar dessa forma, né, as diferenças que existem nas plantas. Mas ela é muito importante para a espécie quando ela está na natureza. As nossas plantas medicinais, elas são plantas selvagens ainda. Normalmente não são cultivadas. Então, é muito importante que elas tenham uma grande variabilidade genética na natureza, porque isso dá para elas uma maior chance de deixar descendentes. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma mata que tenha várias espinheiras santas, né? Maitenus ilicifolia. Se elas fossem geneticamente todas iguais e viesse uma doença, essa doença afetaria todas as plantas igualmente. Então, na natureza, existe esse escape, a variabilidade genética confere a uma população, a uma espécie, maior chance de deixar descendentes. Então, as nossas plantas, quando estão na natureza, essas plantas selvagens, que é o caso das plantas brasileiras, elas possuem uma grande variabilidade genética. Aqui é um outro exemplo de variação genética, agora no caso de pessoas. Então, a gente nota uma grande variação. Aqui é o caso de tomates. Então, quando a gente... E assim que já são... Agora é um caso de plantas já domesticadas e criação de cultivares. Então, nós temos o tomatinho, a gente tem o tomate Santa Clara, vários tipos, tomate amarelo, tomate salada, são vários tipos de tomate. Já são separados, né, cada um. Então, a gente poderia pensar que isso poderia ser espinheira santa, mas qual delas que nós queremos? No caso do Brasil, olha só, nós estamos assim, se a gente olhasse para a população que eu falei de espinheira santa, né, para continuar nesse mesmo exemplo, as plantas brasileiras estão assim. É uma enorme variabilidade, porque elas são selvagens, elas estão na natureza. Então, é importante que elas tenham essa variabilidade genética. Então, aqui todo mundo olha e fala abóbora. Isso, é claro, é abóbora, né? Mas uma se presta para fazer doce, outra cabotiar para cozinhar, outra... Bom, tem vários usos, cada uma com o seu uso mais adequado. Então, as plantas brasileiras, elas estão mais ou menos assim, sabe? Uma enorme variação. E a gente tem que, então, prestar atenção nessa variação genética para poder desenvolver o medicamento.
É claro, é entendível, né? Meio lógico, óbvio, que se eu fizer um medicamento dessa abóbora é uma coisa, se eu fizer um medicamento dessa abóbora é outra coisa, se eu fizer um medicamento dessa aqui é outra coisa. Então, qual delas é a mais adequada, ou qual dessas, vamos chamar assim, espinheiras santas é a mais adequada, a melhor, aquela que tem um efeito farmacológico. E esse é o grande problema, que a gente não tem como enxergar isso. Então, aqui um exemplo que a gente tem, né? Diferenças químicas causadas pela variação genética. Veja bem, aqui nós temos um cromatograma, 2 cromatogramas da mesma espécie, que é Fáfia, se eu não me engano, Fáfia foi cultivada no CPQBA, essa Fáfia foi cultivada no CPQBA e essa Fáfia foi cultivada no CPQBA, Fáfia paniculata. As plantas tinham a mesma idade, as plantas tiveram o mesmo pós-colheita, as plantas foram colhidas no mesmo momento, mas, apesar disso, elas apresentaram cromatogramas diferentes. A única coisa que nós não conseguimos fixar foi que uma Fáfia veio de Pissinguaba e outra Fáfia veio da Serra do Japi. Ambas foram cultivadas no mesmo lugar, mas elas tiveram origens diferentes, mas cultivadas no mesmo lugar, e mostraram essa diferença química. Isso é uma maneira da gente enxergar o que a gente, em biologia, conhece por fenótipo. O fenótipo é um resultado da interação da genética com o ambiente onde a planta cresce. Então, essa interação produz o que nós, em biologia, chamamos de fenótipo. Tá? Agora, tem uma questão aí que está sendo chamada de quimiotipo. Muitas vezes é chamada de quimiotipo se o entendimento do que é quimiotipo não estiver correto. Muitas vezes, para a gente ter... então, o problema da variação, né, das coisas não se repetirem, foi identificado por vários químicos, farmacólogos, farmacêuticos, e uma tentativa de fixar e ter sempre a mesma amostra para conseguir progressos nas suas pesquisas, foi chamar a planta aquela planta que está sendo trabalhada de quimiotipo. Nisso há um problema, porque aquela planta só vai ter aquela característica, que é o tipo químico, aquilo que se desejava fixar, se ela estivesse sendo cultivada nas mesmas condições. Se mudar de lugar, se mudar as condições, se puser mais água, menos água, adubo, subir no morro, descer para a praia, aquela mesma planta vai ter um outro comportamento químico. Então, o quimiotipo, ele não é uma coisa fixa. O quimiotipo também varia. Por quê? Porque o quimiotipo é, na realidade, um fenótipo. É o resultado da interação da genética com o ambiente. Então, isso é preciso ficar bem entendido para que as pessoas que trabalham com biologia possam se comunicar com as pessoas que trabalham com química, com farmácia, com farmacologia, com ensaios clínicos. Então, o quimiotipo não é um tipo fixo. Ele pode mudar. Ele muda se mudar o ambiente onde ele é cultivado. Então, na verdade, o quimiotipo é o que nós chamamos em biologia de fenótipo. Aqui exemplos, né, de micânias, guaco, que nós trouxemos de vários lugares, cultivando aqui no CPQBA. Então, tiveram origem em Ubatuba, em Iguape, no Iacê e em Piracicaba. Todas cultivadas no mesmo ambiente, que era o CPQBA. Todas com a mesma idade,
todas com o mesmo pós-colheita. E mesmo assim, os teores de cumarina variaram bastante. Foram colhidas no mesmo dia. Por que variava tudo isso? Porque nós fixamos o ambiente, nós fixamos o pós-colheita, nós fixamos o estágio de desenvolvimento da planta, mas a genética das plantas era diferente. Isso fez com que a quantidade de cumarina em cada uma delas variasse bastante. Então, mais uma vez, né, teoria de princípio ativo é uma maneira da gente enxergar fenótipo. É uma outra maneira, né, diferente daquela da ervilha enrugada que a gente aprende no colegial, né, que é flores brancas, flores amarelas. É a mesma regra, são leis de Mendel e depois passadas para genética quantitativa, que são as mesmas leis, mas é o resultado de uma interação do genótipo, do código genético, naquele ambiente onde a planta está sendo cultivada. E por que isso acontece? Isso acontece porque os princípios ativos, que são responsáveis pelo efeito terapêutico de uma planta, são produzidos pelo metabolismo secundário das plantas. Então, o metabolismo primário é esse aqui. Esse aqui. Então, CO2 mais água, na presença de luz, ocorre a reação, né, de fotossíntese. Esse é o metabolismo primário. E depois do metabolismo primário, vão acontecer todas essas transformações aqui, que é chamado, então, o metabolismo secundário das plantas. O metabolismo secundário, esse é regido pelo código genético de cada indivíduo. Porque as reações bioquímicas, né? Tudo isso aqui são reações bioquímicas que estão acontecendo dentro da planta. Elas são catalisadas, cada reação bioquímica é catalisada por centenas de enzimas. E enzimas são proteínas, não é? Então, proteínas são produzidas segundo o código genético de cada indivíduo. Então, dois indivíduos geneticamente diferentes produzirão enzimas diferentes, que catalisarão diferentes reações bioquímicas, o que resultará em compostos secundários diferentes. Então, se duas plantas da mesma espécie têm uma composição genética diferente, elas vão produzir princípios ativos em quantidades e qualidades diferentes também. Porque por sua vez, os genes são ativados ou desativados segundo as condições ambientais. É por isso que, se eu pegar um quimiotipo e levar para um outro lugar, ele não vai ter o mesmo comportamento. A cada reação, essas flechinhas que eu estou clicando exemplificam enzimas, catalisando enzimas. Então, as enzimas catalisam essas reações e, assim, vão gerando os compostos secundários que ficam aqui saindo, né? Os terpenos, os carotenoides, os compostos aromáticos e assim por diante. São os nossos compostos de interesse, né? É aquilo que interessa para fazer medicamento. Então, eu acho que eu já mostrei bastante sobre isso aqui. Então, várias plantas diferentes, produzindo da mesma espécie, cultivadas no mesmo local, com a mesma idade, com o mesmo pós-colheita, produzindo diferentes quantidades de óleo e diferentes composições de óleo essencial. Tá? Então, como se lê esse gráfico aqui, essa tabela? O número 2 é o alfa-pineno, na quantidade de 21,2% dentro de 0,06% de óleo essencial. Então, e o que interessava nessas plantas de Varronia curaçávica, antigamente chamada de Cordia verbenácea?
o que interessava muito na composição do óleo essencial para que tivesse o efeito anti-inflamatório é que as plantas tivessem o alfa-muleno. Tendo o alfa-muleno, funcionava melhor, tinha melhor efeito anti-inflamatório. Então, veja, a planta 9, apesar de produzir bastante óleo, não tinha alfa-muleno. Então, não era uma planta adequada para produzir o anti-inflamatório. Aqui um outro exemplo, teste de coloração com a Rabidia chica, uma planta muito usada pelos índios e também está sendo muito pesquisada para obtenção de corantes naturais. Então, o que se queria nessa planta, na época, que era um projeto junto com a Natura, era ter uma coloração vermelha, uma cor vermelha. A gente sabia que as plantas variavam, então nós buscamos variabilidade, colocamos todas no mesmo lugar, CPQBA, e depois fomos fazer a extração desse corante. Olha só as diferentes cores que esses extratos produziam, de acordo com cada genótipo. Então, o que interessava mais era essa planta número 1. A planta número 2 fazia um corante amarelo, a 3 um corante verde, né? Corante marrom, mas não interessava para a Natura. Ela queria fazer um batom vermelho. Então, essas outras não interessavam. É a mesma espécie, mas não interessava. Era essa aqui que era a interessante para se fazer o batom. Então, isso é uma outra maneira de a gente enxergar o fenótipo, né? Porque é o resultado da interação genético-ambiente. Aqui também, atividade anticâncer de dois tipos de salsa parrilha. Então, acho que esse tipo de gráfico vocês, claro, sem dúvida, entendem muito melhor que eu, mas a gente pode ver que eles são bem diferentes para plantas da mesma espécie que cresceram no mesmo lugar, só tiveram origens diferentes. Então, é importante que a gente saiba, não é, que para que conclusões das pesquisas científicas possam ser generalizadas, é preciso que elas tenham repetitibilidade. Se elas não se repetem, a gente não consegue generalizar essas conclusões e tem que começar de novo. Esse é o grande problema no desenvolvimento de pesquisas com plantas medicinais no Brasil. A gente não chega no fim, né? E está sempre começando outra vez. Então, a gente precisa de repetitibilidade. Para que as pesquisas científicas tenham repetitibilidade, é preciso que a gente mantenha nas condições experimentais, a gente precisa ter as mesmas condições experimentais para ter esta repetitibilidade. E fazem parte das condições experimentais as amostras que são submetidas à pesquisa. Então, se as amostras estão variando, as condições experimentais também estão variando. Então, não basta ser espinheira santa, não basta ser Micânia glomerata, nem Micânia levigata, nem Maitena ilicifolia, nem Pfaffia glomerata. É importante saber o genótipo. Qual é a planta? É um degrau mais específico dentro da espécie. Não basta só ser a espécie, precisa ter alguma coisa dentro da espécie. Então, a gente precisa ter amostras que sejam sempre as mesmas, para que possam ser mantidas as mesmas condições experimentais, para que a gente alcance, então, repetitibilidade e, consequentemente, progresso nessas pesquisas. Então, essas são as etapas para desenvolvimento de um fitoterápico. Veja só, é complexo, é muito difícil trabalhar assim, né? Estudos biológicos, é difícil porque é complexo. Estudos biológicos, estudos químicos, estudos clínicos e pré-clínicos. Mas isso não anda numa direção e vem para cá e vem assim. É uma alimentação. O conhecimento vai se retroalimentando. O conhecimento
tem que vir de todos. Então, resultados dos estudos químicos ajudam nos estudos biológicos. Por sua vez, resultados dos estudos biológicos ajudam nos estudos pré-clínicos e também nos estudos clínicos. Quer dizer, é todo mundo ao mesmo tempo. Por isso é importantíssimo a conversa pluridisciplinar, para a gente poder avançar e chegar num registro e o medicamento alcançar o paciente. Então, isso é complexo porque a gente não tem, vamos dizer, no Brasil, a gente não tem o costume de trabalhar em equipe. É difícil trabalhar em equipe. E mais ainda se a equipe for pluridisciplinar, né? Mas a gente não tem outro caminho, outra alternativa, né? A gente vai chegar em coisas bem avançadas e grandes se trabalharmos em equipe. Bem, agora, então, é tão complexo e isso demora tanto tempo, não tanto, né? Mas algum tempo, 3, 5 anos, talvez, né? Se trabalhar bem direito. Então, como é que a gente faz para obter amostras padronizadas ao longo desse processo todo de pesquisa? Como fazer isso? Eu vou dar sugestões de como fazer. Então, né, como contornar as dificuldades criadas pela variação química nas amostras, nas diferentes etapas do desenvolvimento de um fitoterápico? Bem, minha sugestão é que a gente utilize nas pesquisas amostras que venham de plantas conhecidas e que se desenvolveram sempre no mesmo ambiente. Então, a planta é aquela planta que vem do mesmo lugar. E assim ela vai ter o mesmo padrão químico. Então, a ideia é que as pesquisas, depois de talvez as pesquisas iniciais, a gente consiga amostras da natureza. Ok, mas quando a gente quer avançar, então a gente precisa ter sempre essas condições para poder avançar e não voltar de novo. Mas qual é a dose tóxica? Qual é, né? Então, a gente tem uma planta fixa para poder avançar. Então, nesse caso, trabalhar a partir de um certo estágio, trabalhar com plantas conhecidas, principalmente plantas que venham de coleções. Uma outra ideia é fazer uso dos ensaios farmacológicos na identificação de indivíduos com atividade terapêutica. Eu vou falar isso no final dessa minha exposição, tá? Então, tem 2 caminhos. Usar plantas conhecidas, principalmente plantas que vêm de coleções, e depois usar os ensaios farmacológicos na identificação de indivíduos de maior atividade. Aqui é uma coleção de plantas do CPQBA. É uma fotografia da coleção do CPQBA. Então, numa coleção de plantas, cada espécie é representada por uma pequena população de poucos indivíduos. Então, eu não tenho centenas de plantas de uma espécie. Eu tenho, às vezes, 2, 3, 4, 5 plantas da mesma espécie. É só para representar. Então, numa coleção de plantas, a gente tem poucos indivíduos de uma mesma espécie, que é para representar aquele indivíduo, né? Um banco de germoplasma é diferente. Um banco de germoplasma eu tento ter a maior variabilidade possível. Bem, nas plantas de uma coleção, a gente pode dividir essas plantas em 2 tipos, em plantas anuais e plantas perenes. As plantas perenes estão adaptadas ao ambiente ou não estariam na coleção, né? Se ela não se adapta, ela morre. Então, uma planta perene, então eu tenho um pé de guaçatonga, aquele adaptado, está lá, é guaçatonga, é perene, é sempre a mesma planta, porque ela é perene, então é sempre a mesma. Geneticamente é a mesma e o ambiente é o mesmo, que é o ambiente da coleção. No caso das plantas anuais, as plantas anuais podem ser alógamas
ou autógamas. Alógamas são plantas de cruzamento. Elas se cruzam umas com as outras. E autógamas, elas se cruzam com ela mesma. Caso de feijão, de soja, alógamas, espinheira santa, por exemplo, né? Espinheira santa é alógama, Fáfia aglomerata é alógama, uma medicinal autógama é a quebra-pedra. Bem, então, eu vou explicar um pouquinho o que acontece com as plantas autógamas anuais na coleção. As espécies alógamas, as espécies alógamas, elas estão em heterozigose. O que significa isso? Significa que os alelos, vamos pensar que isso aqui representa um parental, né? Existe o alelo A e o alelo Azinho. Azão, Azinho. É o mesmo gene, 2 alelos. Tá? Então, como se a planta fosse 2N, né? Então, é um conjunto gênico representado aqui por apenas um alelo, tá? O alelo A. Esse alelo A, quando ele se cruza, né? São alógamas, então vai se cruzar com uma outra planta azão, azinho. O que acontece? Quando ela se cruza, então está aqui o gameta A, o gameta azinho, aqui o gameta A, o gameta azinho, então faz de conta que isso aqui é a parte masculina, faz de conta que isso aqui é a parte feminina, e o que acontece? A com A fica azão, 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 azinho, azão, azinho, azão, azinho, azinho. O que acontece aqui? Veja só, eu parti de uma heterozigose e cheguei aqui em homozigoto, homozigoto e heterozigoto. Nesse caso aqui, eu tenho 50% dos meus descendentes já estão em homozigose. Eles não vão ter mais variação. Então, veja só, na primeira geração, 50% do cruzamento aqui vai me produzir plantas homozigotas, que não vão ter mais variação. Depois, na outra geração, quer dizer, 2 anos depois, eu vou ter 75% das plantas já estão em homozigose. E na outra geração, 85%. Então, aos poucos, eu vou atingindo a homozigose e as plantas deixam de ter variação. Esse é uma força que acontece dentro de plantas alógamas anuais que estão numa coleção. Então, com o tempo, elas vão atingindo a homozigose e deixam de ter variação. Deixam de ter variação, vão deixar de produzir diferentes tipos químicos. Vai ser sempre o mesmo. Agora, nas anuais, acontece uma outra força dentro de uma coleção, que é chamada deriva genética, porque é uma perda de alelos devido a falhas na amostragem. Então, eu tenho um pai aqui e uma mãe aqui, e eu vou ter todos esses tipos de descendentes. Então, veja, eu tinha 2 plantas. Eu quero, na geração seguinte, ter de novo 2 plantas, porque é o espaço que eu tenho na coleção. Eu não vou usar as 4 plantas, eu vou usar só 2. Então, 2. Se eu não escolher essa e não escolher essa aqui, por puro acaso, então vou pegar essa e vou pegar essa, eu perdi esse alelo A3 aqui. Não tem mais na próxima geração. Então, perdi o A3. Então, isso é um estreitamento, é o que a gente chama de deriva genética. Eu perco alelos. Na coleção, é inevitável acontecer. Então, nas plantas alógamas anuais, isso acontece deriva genética e homozigose. Então, eu perdi aquele alelo. Então, como resultado da combinação da endogamia e da deriva genética, depois de algumas gerações, a população de uma determinada espécie alógama, numa coleção, ela será formada por uma população em homozigose e não haverá mais variação genética.
e a população não se alterará mais ao longo do tempo. Então, por isso as plantas vão ser sempre iguais, quimicamente também, né? Falando. Agora, quando a gente está falando em plantas autógamas, o que acontece é só uma força da deriva genética. Então, todos os alelos são iguais. Eles já estão em homozigose numa planta autógama. Isso é uma consequência do próprio sistema de cruzamento que ela tem, que é dela com ela mesma. Então, vai acontecer que elas são todas em homozigose. Então, eu queria mostrar aqui. Vamos dizer que a população inicial tivesse 5 indivíduos. Ok, 5 indivíduos. Aí eu pego sementes desses 5 indivíduos, né? Mas, sem querer, por uma falha de amostragem, eu não pego esse, eu não pego esse e eu não pego esse. E para ter, de novo, 5 indivíduos. Se eu não pegar nenhum desses 3, eu vou perder o alelo C3. Ele não vai mais existir. Não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Então, eu perco o alelo C3, o alelo C3 e o alelo A3, B3. Então, eu vou perder esse alelo aqui e vou perder o alelo A3 também. Daqui está aqui, aqui está aqui. Vou perder esse alelo, vou perder esse alelo e vou perder esse alelo. Isso aí é o que a gente chama de deriva genética. Tá? Então, numa planta autógama, só existe a força da deriva. Mas eu vou ter populações cada vez mais estreitas. Como resultado, depois de algumas gerações, eu vou ter de uma determinada espécie, eu vou ter poucas linhas puras. Isso é chamado de linhas puras porque as plantas estão em homozigose. E haverá pouca variação genética. E ela não mais se alterará ao longo do tempo. Então, conclusão. Uma vez que o fenótipo ou quimiotipo é a manifestação da interação entre o genótipo e o ambiente, o padrão químico da amostra de plantas geneticamente estáveis e provenientes de um mesmo local não vai mais se alterar. Por sua vez, a amostra padronizada vai proporcionar a esperada repetitibilidade dos resultados, dos outros resultados farmacológicos, de isolamento, químicos, clínicos. Como consequência, eu tenho progresso nas pesquisas com plantas medicinais. Bem, isso é uma parte agora, né? Mas é claro que quando a gente vai lançar um produto, o produto tem que estar calçado na cadeia produtiva e, então, na produção da planta, na produção. E como fazer isso também? Então, algumas informações são, principais, né? Necessárias para que a gente possa planejar a produção do produto final, que é o medicamento. Com que frequência pode contar a indústria pode contar com a matéria-prima, em que quantidade, com que qualidade. Isso a gente responde essas 3 perguntas num ambiente de cultivo, que não é um ambiente natural. A agricultura é um processo artificial, né, inventado pelo homem. Então, nesse ambiente agrícola, um processo artificial, uma invenção humana, a gente consegue calcular frequência, quantidade e qualidade, e assim poder planejar a distribuição. Bem, mas nós estamos falando de plantas selvagens, né? Então, como é que eu faço para poder produzir? Plantas selvagens têm características que variam na química, como foi mostrado, mas varia muito também no aspecto agrícola. Né? Então, veja só, as plantas selvagens possuem dormência. Aqui é um slide de carqueja que foi semeado todo ao mesmo tempo. Né? Um punhadinho de sementes aqui, um punhadinho aqui, um punhadinho aqui, aqui e aqui. A gente vê que algumas germinaram rápido, outras não germinaram, outras estão germinando muito pouco, que é uma característica muito comum nas plantas selvagens. Elas têm dormência, elas não germinam todas ao mesmo tempo. Isso é importante na natureza.
Porque se germinassem todas ao mesmo tempo e por acaso viesse um fogo, queimava todas. Mas o banco, né, elas não germinam todas ao mesmo tempo. Se vier um fogo, queima as plantas que já germinaram, mas no solo ainda sobram sementes para uma futura oportunidade. Então, as plantas que estão na natureza, ótimo que tenham variabilidade genética. As plantas que estão sob cultivo, isso cria problema. Então, aqui eu separei para mostrar os tipos que nasceram dessa semeadura aqui. Nasceram todos esses tipos, todos eles tinham a mesma idade. E nós, então, partimos para um programa de seleção e melhoramento para domesticar a Baccharis trimera, e assim nós conseguimos mudas bem homogêneas, já sem dormência, depois de algumas gerações, foram 10 gerações fazendo isso. Selecionávamos no viveiro e selecionávamos no campo. E depois, agora, a gente então consegue ver cultivos uniformes, que são, vamos dizer, isso é um produto agrícola. Isso aqui dá para cultivar, o agricultor vai ter sucesso e a matéria-prima vai ser uma matéria-prima de qualidade para se fazer medicamento. Então, foram 10 gerações selecionando carqueja para se chegar nesse ponto. Aqui, então, esse aqui foi criado, então, o cultivar CPQBA1. É o primeiro cultivar de planta medicinal registrado e protegido, planta medicinal brasileira, né? Registrado e protegido no Ministério da Agricultura. Aqui é a Querocline satureoides, massalinha. No início, a mesma coisa, dormência das sementes, tipos muito diferentes, muito diferentes. E daí a gente, olha só, os primeiros cultivos eram muito feios, não dava para cultivar, não dá para cultivar. Umas já estão florindo, outras não estão florindo, outras já morreram. Isso aqui não se presta para agricultura. Então a gente foi selecionando, até termos mudas homogêneas, até termos um campo homogêneo que chegava ao ponto de colheita todo ao mesmo tempo. Então, assim foi criado o cultivar CPQBA2, um cultivar de massalinha, a Querocline satureoides, que agora sim, bom, dá para uma indústria se programar a partir de uma matéria-prima assim. Ela vai saber com que frequência, qual a quantidade e em que quantidade, porque isso aqui dá para ser cultivado. Criamos também lá no CPQBA, a partir da Artemisia annua, um trabalho mais antigo. Essa aqui, Artemisia annua, uma planta chinesa, agora não é brasileira, planta asiática, na verdade. E as primeiras populações de Artemisia annua, elas se comportavam assim. As sementes vieram da China em 1992, 3, alguma coisa assim, lá no CPQBA. Então, plantas que estão floridas, plantas que já estão senescentes, plantas que ainda nem começaram a florir. E qual é a dificuldade disso? Bem, o ponto de colheita é quando ela inicia o florescimento. Eu não posso, né? Então, inicia o florescimento, eu não posso colher essa planta e depois, a semana que vem, colher mais essa. Tratar individualmente cada planta. São milhares, não posso. Então, não dá para fazer agricultura a partir de uma grande variação genética. E assim a gente foi fazendo seleção, né, ensaios de campo, até a gente chegar a um cultivar que chegava todo ao mesmo tempo no florescimento, um cultivar que produzia biomassa, 10 vezes mais biomassa do que as populações iniciais, e produziam 10 vezes mais artemisinina do que as populações iniciais. Então, nessa população melhorada, a gente conseguia, por área, 10 vezes mais biomassa, 10 vezes mais artemisinina, a gente conseguia 100 vezes mais artemisinina na mesma área. E criamos, então, o cultivar CPQBA3, que é um cultivar de Artemisia annua.
é importante a gente pensar que a planta ideal para o agricultor é diferente da planta ideal para o químico, que é diferente da planta ideal para o farmacólogo. É uma planta ideal, né? Está na cabeça das pessoas, mas ela não existe. É uma planta idealizada. E para que a gente possa desenvolver um fitoterápico, a gente precisa satisfazer simultaneamente todos os segmentos envolvidos. A parte agrícola, a parte química, a parte pré-clínica, a parte farmacológica, a parte clínica, todo, né? Então, é preciso que a gente considere que o desenvolvimento de um fitoterápico a partir de plantas brasileiras não pode ser feito utilizando-se a mesma técnica ou seguindo-se os mesmos passos que um fitoterápico desenvolvido a partir de uma planta asiática ou de uma planta europeia. Por quê? Porque as plantas europeias, elas já são domesticadas, e asiáticas também, domesticadas há muito tempo. Então, já são cultivares, já são variedades cultiváveis. Quando a gente fala de camomila, calêndula, alecrim, tomilho, melissa, são plantas domesticadas há muito tempo, há milhares de anos, antes de conhecimento de genética, muito antes, né? Genética tem 100 e poucos anos, né? Então, as plantas asiáticas, elas e europeias, principalmente, né, que a gente tem aqui no Brasil, são plantas já domesticadas. As plantas brasileiras não. Por isso que a gente não pode partir ou seguir a mesma técnica, ou seguir os mesmos passos. Desenvolver um medicamento a partir de camomila é totalmente diferente do que desenvolver um medicamento a partir de espinheira santa, né? Ou de cecrópia, ou, né? Ou de guaco. São plantas selvagens. Bem, agora, como verificar se a informação popular está certa, uma vez que o efeito terapêutico é variável de planta para planta? Às vezes a planta funciona, às vezes ela não funciona, às vezes ela faz mal. Como verificar a veracidade da informação popular? Como identificar quais são os princípios ativos, se eles variam nas plantas e, consequentemente, de amostra para amostra? Bem, uma dica, né? uma proposta é usar plantas que venham de coleção. São plantas que não variam mais. Mas é uma pequena representação, as plantas que estão na coleção. Se por azar elas não forem boas, elas vão refletir isso também nos ensaios, nos outros ensaios. Então, uma outra proposta é que a gente, ao invés de realizar ensaios químicos com moléculas isoladas, porque a gente talvez não saiba ainda quais são essas moléculas, são centenas, qual isolar a que tem maior quantidade? É um critério, mas pode não estar certo, né? Pode ser mais eficiente identificar as moléculas, para a identificação das moléculas responsáveis pelo efeito terapêutico, a realização de ensaios farmacológicos, feitos com extratos de plantas conhecidas e que cresceram num ambiente controlado. Mas a gente não sabe quais são esses princípios ativos. É o caso até hoje do guaco, é o caso até hoje da espinheira santa, né? Bem, como fazer isso? Então, é um trabalho que a gente fez aqui para justificar essa proposta que a gente fez. O uso dos ensaios farmacológicos como ferramenta na domesticação de plantas, né? Foi um trabalho que foi publicado num simpósio internacional de melhoramento de plantas medicinais na Alemanha em 2016. Então, a gente fez esse ensaio com a Corda verbenácea, que hoje é Varronia verbenácea, ou Varronia curaçávica, né? Mudou de nome. Mas é a erva baleeira. Bem, o objetivo do trabalho foi demonstrar que é possível identificar quais os genótipos promissores para o desenvolvimento de um fitoterápico, mesmo sem se conhecer os princípios ativos envolvidos no efeito farmacológico. A gente fez assim.
a gente pegou extratos totais de meios irmãos de Cordia verbenácea e usamos, mostramos que possuem diferentes eficiências na inibição total do crescimento em 5 diferentes linhagens de células tumorais humanas. Então, a gente fez assim. Nós pegamos sementes de uma planta no campo e semeamos. Depois pegamos sementes de outra planta e semeamos. Então, o que acontece? Depois de outra planta e semeamos. Essas plantas que estão aqui vieram de uma única planta. Estas plantas vieram também de uma única planta. E aqui também de uma única planta. Então, eu sei quem é a mãe. Não é? Eu colhi sementes de uma planta. Então, aquela é a mãe. O pai, não sei. É o pólen, que vem de muitas plantas. Por isso, eu chamo isso aqui de meios irmãos. Então, aqui tenho plantas meias irmãs, plantas meias irmãs, meias irmãs. Eu tenho certeza da mãe. O pai, os pais, né? São muitos pais. São vários. Então, fiz assim, fiz as mudas. Essas mudas eu levei para um ensaio agrícola com repetição, delineamento em blocos casualizados, como deve ser um ensaio agrícola. Então, aqui são 5 plantas de uma mesma família, de meios irmãos. Aqui 5 plantas de outra família de meios irmãos. Aqui 5 plantas de outra família, e assim sucessivamente. Né? Cada família aqui foi repetida 5 vezes, para a gente depois fazer uma análise de variância nos resultados. Então, esse foi um experimento, foi assim, foi instalado. Aqui o dia da colheita, colhendo, então, cada parcela. Né? É importante lembrar que isso aqui é uma parcela que vai estar associada a um extrato. Cada parcela, cada uma delas, 5 plantas, cada parcela vai estar associado, logo mais adiante, a um extrato. Então, aqui foi feita a colheita, pesado, né? Dados agrícolas, tudo na parte de campo, dados agrícolas. E daí a gente tirou as amostras, fizemos os extratos de cada parcela, e esses extratos, então, foram testados em 5 células tumorais: glioma, câncer de mama, pulmão, cólon, próstata. E aí fizemos 4 concentrações de extratos para depois fazer uma curva que é a concentração, né, inibição total de crescimento, que é a concentração que paralisa totalmente o crescimento das células tumorais. Aí nós pegamos, então, essas 4 concentrações e fizemos uma regressão linear, utilizando-se a curva da concentração, aqui, né, resposta dos extratos, para cada linhagem tumoral. E já estou terminando. Aqui são os resultados. Então, veja bem, aqui são as famílias. Família 8, família 11, família 3, família 9, família 1, né? E aqui o tipo de câncer, e aqui a inibição total de crescimento, essa linha aqui. E assim sucessivamente para cada tipo de câncer. Bem, resultado. A família, aqui eu estou só, né, sublinhando alguns resultados. A família 10. Então, vejam, vocês sabem, né, mas talvez nem todos que estão assistindo, quanto menor a concentração, mais eficiente é aquele extrato, porque ele inibiu o crescimento das células tumorais numa quantidade menor. Então, baixa quantidade aqui, ó, baixa concentração, significa que tem mais do princípio ativo que inibe
as células tumorais. Então, quanto mais para cá, mais para a direita, melhor seria o extrato, mais eficiente farmacologicamente. Então, vamos pensar na família 10. A família 10, ela é interessante para glioma, mas não é interessante para pulmão, né? Para o pulmão, não. Ela é um dos piores resultados. Também não é interessante para câncer de cólon e também não é, mas é interessante para a próstata. Então, essa família 10, para alguns tipos de câncer, poderia produzir medicamentos interessantes. A família 2 é interessante, muito boa para glioma, mas já não é das melhores para pulmão. É uma das, né, esse Bzinho aqui, isso aqui é a significância do teste de Tucken, né? ABC e tal, é a significância do teste de Tucken. Tá? Então, a família 2, ela é até interessante, melhor, né? Para cólon, mas era também muito boa para próstata. A família 1 não é uma boa família para glioma, mas era uma das melhores para pulmão e uma das melhores para cólon, mas também não era uma boa família para próstata. Então, dependendo do tipo do medicamento que eu queria fazer, da mesma planta, espécie, né? Planta da mesma espécie, eu poderia ter diferentes tipos de medicamento, só que eu tinha que andar na direção certa, buscar a planta certa para seguir naquele caminho. Uma coisa interessante que para câncer de mama, não todas foram iguais, todas as famílias foram iguais, mas vejam só, são concentrações pequenas até, né? 30 miligramas por ml, quer dizer, no geral, parece que as famílias de erva baleeira são boas para câncer de mama. Isso em testes in vitro, não é? Mas é um indicativo. Então, essa outra estratégia que eu queria mostrar para vocês. A primeira é trabalhar sempre com plantas de origem conhecida, ou pelo menos a partir de um certo estágio da pesquisa, trabalhar sempre com plantas de origem conhecida que venham de coleção, por as razões que eu expliquei, ou tentar de uma outra maneira. A gente consegue medir o efeito terapêutico, o efeito farmacológico, mas a gente ainda nem sabe o que a planta tem lá dentro. Mas a gente tem certeza que tem alguma coisa, porque ela foi boa. Então, nesse caso, a família 1 está lá dentro. Agora é questão de procurar o que está dentro dessa planta que funciona tão bem para pulmão, mas a gente não sabe nada ainda quimicamente disso. Ok? Era isso que eu queria mostrar. Então, só para concluir, né, considerando que nós não sabemos quais são os princípios ativos da quase totalidade das plantas brasileiras, o resultado desse estudo, né, ele sugere que a qualidade de uma planta medicinal poderia ser inicialmente monitorada através do seu efeito farmacológico, ao invés de ser monitorada pela sua composição química. Não é? Bem, e por quê? Porque as plantas, a composição química é inconstante, é única para cada indivíduo, depende da genética e do ambiente. Então, por causa da variação da matéria-prima, é difícil obter a repetitibilidade nos estudos químicos iniciais. Por essa razão, talvez, através dos estudos farmacológicos, seja mais fácil identificar em quais plantas os princípios ativos estão presentes e em que quantidade. Né? Então, pode ser uma estratégia. Então, como, vamos dizer, última palavra, buscar plantas de origem conhecida para os ensaios multidisciplinares no desenvolvimento de um medicamento e, talvez, dependendo do caso, se for possível,
lançar a mão dos ensaios farmacológicos in vitro e in vivo para a identificação das plantas mais promissoras para o desenvolvimento do fitomedicamento. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, eu estou à disposição para perguntas e, bem, foi para mim um grande prazer poder ter falado com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Ilho. Professor Ilho, aqui são 19h19, né? Eu vou pedir para que todos os presentes aqui, se puderem abrir aqui os vídeos, né? Para a gente poder fazer tanto, né? O nosso retrato aqui de presentes. Estamos vendo aqui o professor Gizil Sampaio, Griselda Jara, o Norberto Prestes aqui. O professor Vanderlan está falando de você agora há pouco, viu? Norberto Prestes agora só aparece em TV de grande escala agora, né, Norberto? O professor Pianetti também está aqui conosco, né? Então, vamos lá. Deixa eu só... Então, aqui... primeiro eu vou fazer então, os retratos aqui dos participantes. Um minutinho só que eu vou fazer as fotos de tela aqui. Um minutinho só para a gente deixar o nosso registro fotográfico aqui. Então, espera aí um minutinho só. Todo mundo olhando para a câmera agora, né? Tela 1. Hoje tem bastante gente, professor Laura. Então, fazer várias fotos aqui, né? A professora Isanete está ali também. Eduardo Molinari. Tá ótimo, né? Vamos lá. Franz Hoppick também. Peraí, deixa eu só admitir que tem mais gente aqui para ser admitida na nossa sala, né? Vamos passar agora para a nossa tela número... Nossa, tem 4 telas aqui, gente. Olha só quanta gente, né? Um minutinho só. Célia Sasaki, estou vendo que está aqui também, Célia, né? Biolab. Tá ótimo, pessoal. Deixa eu agora voltar para a minha tela número 1 aqui, então, né? E aí eu vou pedir uma salva de palmas para o professor Ilho Montanari, né? Realmente, né? Uma bela aula, Ilho. E normalmente, né, eu sou aquele cara que é o chato, que tem que falar para as pessoas pararem, né, um pouco antes da hora, mas aí a gente vai vendo, né? Tá super interessante aquela hora, fala, não, vamos deixar ele falar mais um pouquinho. Deu 1 hora certinho ele aqui, né? A gente tinha falado um pouquinho mais de tempo, mas foi muito boa, tenho certeza, né, a exposição, Ilho, porque muitas das perguntas que as pessoas tinham, acho que você já foi respondendo ao longo da sua apresentação mesmo, né? E aí eu vou pedir para os colegas aqui, né, para a gente usar aqui o nosso chat, e eu vou pedir para que os outros colegas da academia também me ajudem aqui. Aliás, Ilho também pode, de repente, até já passar os olhos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui, tá, Ilho? Aliás, eu vou fazer o seguinte, né? Antes da gente pegar as perguntas aqui do chat, né, eu vou, acho que deixar algumas perguntas aqui, você já falar para a gente um pouco sobre o cenário que a gente tem aqui, que tem a ver com a nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, né, Ilho? Bom, a gente sabe que tem pesquisa realizada com plantas medicinais brasileiras, né, muita pesquisa, publicações, inclusive, né, periódicos internacionais, é uma das áreas de destaque de pesquisadores brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que são poucos aqueles que tiveram acesso, por exemplo, né, a uma determinada amostra, por exemplo, né, que teve algum tipo de controle, vamos dizer assim, na origem, né, professor Ilho? Então, eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente, talvez um pouco da experiência que você tem sobre como que a gente poderia, talvez, organizar um pouco, né, um projeto de escala nacional para que a gente possa ser mais efetivo nessa área, né, e alguma coisa relacionada a isso, Ilho. Enquanto isso, você vai responder, eu vou agora ler aqui o nosso chat aqui. Bem, né, com aquele slide lá bem anterior, né, que é um trabalho interdisciplinar, né, não tem exatamente um começo. Todo mundo tem que trabalhar de forma integrada. E essa é a grande dificuldade, porque a linguagem biológica é diferente da linguagem dos químicos, é diferente da linguagem do farmacólogo, e muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir, para tentar se igualar, né? Todo mundo ter a mesma conversa, é bastante complicado. Eu vi algumas coisas já acontecendo, né? Por exemplo, uma parte fica totalmente pronta, aí faltou
a matéria-prima. É uma coisa que acontece, por exemplo, com a estévia. A estévia é um caso clássico. Ela foi super pesquisada, ela tem muito produto, ela tem bastante, ela já tem toda a cadeia pronta, só não tem matéria-prima. Faltou essa parte. Então, o que se faz atualmente? Então, clonagem de estévia. Isso não vai funcionar. São 200 mil plantas por hectare. Clonar 200 mil plantas para 1 hectare não vai dar certo. Então, devia ter sido trabalhado desde o começo a seleção, a domesticação, junto com os outros atores, para que a gente tivesse hoje um produto, né, estévia. A estévia está em muitos produtos, está em muitas coisas, mas a demanda é muito maior e não se consegue produzir o tanto que a demanda exige. E, nesse caso, no meu entender, faltou o desenvolvimento da parte agrícola. Perfeito. Bom, então, só aproveitar aqui o seu gancho que você deu. Quando a gente pega, então, um pouco do que a gente está fazendo na parceria, de pegar muito do que já tem e pelo menos juntar as pessoas que já trabalharam com uma determinada espécie, alguns mais com fitoquímica, outros com farmacologia, talvez alguns poucos, né, com a parte agrícola, mas seria um começo bom, pelo menos, a gente juntar as pessoas que já trabalharam com um ponto de partida. Seria isso, Elio? Ou eu estou puxando muito a sardinha para aquilo que, por acaso, a gente acabou fazendo? É fundamental trabalhar interdisciplinarmente. Porque a gente fala muito multidisciplinar. É multi, mas ser multi ainda não dá a ideia do movimento. Precisa ser interdisciplinar. A gente tem que trabalhar junto. Então, desde o início, porque, né, conforme aquele slide que eu mostrei lá no começo, resultados de outras áreas ajudam as outras áreas todas, a área agrícola, a área química, a área clínica. Então, cada resultado é uma pecinha que vai dar um feedback para as outras. Então, é uma retroalimentação, todo mundo tem que vir junto. Perfeito. Professor Ilio, tem algumas perguntas que estão aqui. Eu vou fazer um câmbio aqui entre as perguntas que já chegaram, né, e algumas outras que vão surgindo. Aqui eu estou vendo a Cristina Hopke aqui. Eu vou até ter que furar fila, porque eu olho para a Cristina quando ela me fala assim: Henry, você tem que pensar que aqui no Brasil a gente tem uma experiência com as farmácias vivas, por exemplo. Tem o nosso acadêmico Newton também, que é lá de Brasília, né, que trabalha muito em farmácias vivas, vários colegas aqui também. E aí fala de uma riqueza muito grande, né? Que talvez, embora não se conheça a fitoquímica, né, Cris? A gente tem uma experiência vivida já na prática, né? Com aquelas variantes. Não sei nem como chamaria isso, né, Cris? Não sei, o Willi talvez pudesse fazer algum comentário com isso. E, Cris, por favor, né? Você que é da área, se você puder me corrigir, colocar os termos mais corretos, né? Talvez me ajudasse até nessa pergunta aqui, Cris, assim, sobre como a gente concilia farmácias vivas com esse outro trabalho também. Mas primeiro, parabéns para o Ilho, é sempre uma delícia, né? Assistir às aulas dele, esse conhecimento, a gente gosta muito de interagir com ele também. E aí volta no que a gente falou, né, no começo ali da reunião da dependência estratégica do país em ingredientes farmacêuticos ativos e da sistematização desse conhecimento, que às vezes você tem pedaços faltando, e é isso que a plataforma tecnológica aí que o Henry está trabalhando com a gente também vem desenvolvendo de uma forma muito interessante e que casa novamente com o que o Ilio colocou, da gente trabalhar de forma integrada, ajustando esses pedaços, né? E esse conhecimento que se soma à medida que a gente se encontra também, como aqui esse trabalho fantástico, a plataforma. Estou mandando meu formulário de novo, Henri, não esqueci, não. Onde a gente se enxerga, onde a gente se conecta. E até o Norberto, que não conseguiu entrar logo no começo da reunião, ele deixou no link aí uma reportagem, ele foi entrevistado do jornal Hoje e pontuou fortemente a questão da dependência estratégica do ingrediente farmacêutico ativo e que reforça as iniciativas junto ao Ministério e às agências de fomento
para completar essa agregação de conhecimento, academia, setor privado, e reforçando a importância da gente agora deixar o nosso setor produtivo cada vez mais forte para que os investimentos conjuntos que foram desenhados para essa iniciativa realmente atinjam os resultados tão esperados por todos nós, que é deixar as nossas histórias, a nossa inovação de biodiversidade brasileira apta ao registro, né? Então, é um momento muito bom, muito rico para a sociedade estar discutindo esses pontos. Norberto deixou no link ali, né? Deixei, tá? Tem um link aqui em cima e da matéria toda que saiu hoje. Para a gente mostrar qual que é a importância, né? A gente tem que começar a aproveitar o que a gente tem de melhor aí no Brasil. E isso é uma potência inexplorada, né? A gente precisa ser modelo tanto de FAV para o mundo ou de fito para o mundo. É quase que inaceitável a gente não ter uma nacionalidade ou uma autenticidade nesse tipo de produto para o mundo. A gente não é uma vitrine ainda, né? A gente pode ser em pesquisa, mas efetivamente em produto a gente ainda tem muito que explorar, né? Com o acelerador de partícula que nós temos hoje em Campinas, com a fortaleza que foi criada da indústria farmacêutica, isso só tende a aumentar. A gente tem que olhar isso como um ponto estratégico para ampliar essa independência de insumos estrangeiros. A gente sabe que nós não seremos, e nunca, nenhum país será independente 100%, mas a gente precisa criar alguma coisa inovadora para navegar de uma maneira desvinculada, que a gente fala da maré azul, né? Tá em outro ponto no mundo, para que o mundo possa olhar a gente com produtos inovadores e únicos. Assim, eu acho que a gente perde muita oportunidade de se posicionar nesse sentido, ao invés de ficar na berlinda do processo e disputar o mundo com preço, ou valor, ou não ter valor agregado inovador no produto. A gente podia se posicionar de uma maneira melhor. Potencial, eu nem preciso falar que só essa sala aqui demonstra a potência que é o Brasil, né? É isso, a gente está aí para apoiar. Norberto, eu queria aproveitar aqui, né? Quando eu olho para a Cris, eu vejo muito a Bifino, quando eu olho para o Norberto, né? A Biquif e a Bifisa, aqui eu estou vendo que a Gislaine Gutierrez está aqui conosco também, né? Daqui a pouco a gente abre aqui as palavras. Mas, Ilio, você queria fazer algum comentário sobre a questão, né, de link entre farmácias vivas, esse trabalho que vocês têm feito, por exemplo, no Mundo Agro aqui? Daqui a pouco eu já vou pegar as perguntas do chat aqui, tá, Fábio? Eu não esqueci de você, não. Depois a Célia também. Essa ideia das farmácias vivas é uma coisa excelente, né? Brasileira, criação, né, do professor Matos, uma coisa sensacional, que ao longo do que eu trabalho com plantas medicinais há 30 e poucos anos, ela surgiu, depois foi desacreditada, combatida, voltou. Era difícil se manter, porque é coisa de prefeitura, né? É difícil. Mas essas farmácias vivas são sensacionais. E as plantas que estão numa farmácia viva, a gente poderia chamar isso de uma coleção de plantas. Então, as plantas que estão nas farmácias vivas é uma boa ideia usar essas plantas, mas a gente poderia melhorar também essas plantas, né? Melhorar, assim, às vezes foi parar uma planta ali que não foi vista se ela é realmente boa ou não, mas o uso popular levou, ótimo, uma senhorinha levou a planta, que bom, porque ela fez uso e funcionava. Então, no geral, essas farmácias vivas, elas têm que ser garimpadas para a gente. É um bom lugar para a gente ir lá e buscar essa variação, porque já são plantas testadas, né? A população já testou, já usa essas plantas. Então, é um ótimo lugar para a gente buscar esses genótipos. Perfeito. Ilio, eu estou aqui, olhando a tela aqui, a gente está com mais de 100 pessoas na sala.
Aliás, agora um pouquinho menos já. Mas eu tenho o professor Zé Ângelo Zuanazzi e o professor Hilton Santos. Eles são também os outros coordenadores aqui da parceria. Na verdade, eles conhecem muito mais essa história de produtos, né, de origem natural do que eu mesmo, né, que eu trabalho mais como organizador só das coisas aqui. Viu, Zuanazzi e Hilton? Depois eu vou pedir para que vocês já formulem perguntas, mas para não deixar o nosso chat desatendido, Ilio, tem uma pergunta aqui do Fábio Costa para você fazer um comentário sobre a influência da epigenética no desenvolvimento, né? Você falou de fenotipo, genética, se pudesse falar alguma coisa sobre epigenética também, seria Olha, bacana. eu vou pedir desculpas ao Fábio. Eu não entendo nada de epigenética, nada. Então, eu tenho receio de falar coisas erradas. Então, não posso. Perfeito, Ilio. Eu pensei que era só eu que não sabia sobre esse assunto, agora eu fico um pouco menos aborrecido de não ser só eu que não sabia disso. Mas, de qualquer forma, viu, Fábio, depois a gente conversa, né? Lembrando, pessoal, que a gente tem os grupos da Parceria Biodiversidade mais Inovação, tem link para o formulário, tem link para o grupo no Telegram, tem link para o nosso prêmio Pio Corrêa da Biodiversidade Brasileira, está colocado aqui. E eu vou aproveitar até que alguns colegas de programas de pós-graduação, tem alunos aqui, não deixe também de ler as instruções que seus professores deixaram, né? E aqui eu tenho mais uma pergunta que eu tinha visto aqui, que era uma pergunta da Sandra Yoko Honda, falando sobre algum comentário sobre plantas em dormência e as que germinaram mais rápido. Se vocês chegaram a fazer algum teste aqui em relação à parte, né, da composição química também, além do tempo de germinação, se a composição química também, vocês chegaram a fazer alguma observação a respeito? Nós não fizemos essas observações, mas elas são consequências. Se elas têm dormência, germinam em tempos diferentes, têm variação genética, a consequência é que, quimicamente, elas também vão ser diferentes, porque o padrão genético delas é diferente. Então, é uma consequência, né, delas serem diferentes geneticamente, vão ser quimicamente diferentes também. Mas aquilo lá, o slide que eu mostrei, né, de carqueja, de macela, de artemisia, o que acontece? Tanto são plantas assim anuais, a carqueja não é perene, mas o que interessa é que a gente precisa de plantas homogêneas no campo para ter um padrão de qualidade da matéria-prima que sirva para a fabricação de medicamentos. Diferenças a gente vai encontrar, isso é infindável, isso realmente não tem fim. A cada cruzamento são novas variedades, novas coisas. Então, a gente tem que ter muito foco, né? Eu sou melhorista. Melhorista, o que mais faz é jogar fora. Me interessa isso, tem que ficar com aquilo, porque se eu quiser guardar tudo, eu não faço melhoramento. Eu tenho que ter, às vezes é chato, mas eu tenho que ter foco. Por outro lado, né, como você comentou, nos bancos de germoplasma, em que a gente tem essa riqueza toda para ser guardada, que talvez aquilo que jogou, entre aspas, né, hoje, pode ser que seja justamente o interessante de amanhã. O banco de germoplasma serve para isso, é quase que uma coleção de trabalho, ela começa ali, né, no banco de germoplasma, eu parto dali. Mas o que tem que, onde se preservam os genes, é na natureza. Essa é a grande importância de nós termos a Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, nós temos a Amazônia, Pampas e Pantanal. Termos a natureza, porque é lá que esses genes se preservam. Se a gente tentar tirar e ter isso ex situ, né, que se fala, as chances disso dar errado são gigantescas. Então, a importância da natureza, além de todo o serviço ambiental, da água, do ar, de todo o serviço ambiental, além disso, é lá que se preservam os genes. Perfeito. Professor José Ângelo Zuanazzi. Gente, boa noite a todos. Parabéns, Ilio. Muito boa a tua apresentação, achei fantástico. Em relação a essas dificuldades de avanço, né, desse trabalho na área, vamos chamar aqui, né, Henry, para trazer para as nossas salas, como ele falou, de biodiversidade e inovação, eu pergunto para o Ilio, para todos, enfim, se nós não somos poucos também a trabalhar pelo
num tamanho por exemplo, de espécies, e que fiquemos só nas plantas, por exemplo. Nós temos os organismos marinhos, que é uma coisa que ninguém nem tem ideia do que tem, nem o total. E não se tem nem nas plantas, digamos. E nem vamos a outras áreas, enfim. Se a gente for colocar que cada um desses pontos, nós precisamos dos estudos genéticos, né? A botânica, a taxonomia, todo o que envolve, agronômica. Depois nós temos as prospecções, né? O estudo químico, e isso varia muito, porque, por exemplo, se o meu laboratório trabalha com alcaloides, eu tenho todo um arsenal, tenho padrões, eu tenho equipamentos, etc. Se eu trabalho com fenólico, se eu trabalho com metabólitos primários, se eu vou para a farmacologia, também depende muito. E depois tem a farmacotécnica, eu tenho que preparar que seja de uma formulação simples até uma ciclodextrina, enfim, um nanoproduto. E depois eu passo, então, para a parte mais final, e ainda isso não chegou na parte industrial e comercial, que também tem a sua ciência, cada parte tem a sua ciência. Então, às vezes eu fico pensando que o número de pessoas envolvidas é pequeno frente à quantidade o potencial dessa área. Na tua área, Ilho, eu acho até que ela é uma das menores. Pelo que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal de Pelotas, que fez, não sei se continuam ainda, que eles fizeram uma área de plantas medicinais, para estudos, são poucas pessoas. No mais, é envolvido com pêssego, enfim, cada Embrapa tem a sua... Então, eu fico pensando essa dificuldade que nós temos pelo número de coisas a fazer e o número de pessoas que se envolvem com isso. Talvez isso explique o nosso, vamos assumir, atraso, né? É verdade. Nós somos poucos. As plantas brasileiras, né, são estimadas assim, em 60 mil espécies, 60, talvez 80. Mas tá, é muita espécie. E dessas aí, vamos supor que então 3% sejam medicinais, 5% sejam medicinais. São milhares e a gente não tem como cuidar delas todas de uma vez. Mas tá bem, a gente podia começar num começo, nas mais usadas, nas mais importantes. Quais? As que têm, sei lá, estão desaparecendo da natureza porque já existe uma sobrecoleta, que é o caso da espinheira, o caso da ipeca, o caso da fáfia. Então, tem plantas mais urgentes, né, para a gente estudar. E uma outra coisa é que eu acho que nós estamos errando, sim. Nós estamos errando. Eu, que trabalho nisso há 35 Deu uma falhada aqui no áudio, professor Ilho. anos, eu esperava, depois de 35 anos de trabalho. Não tem. A gente conta na mão, né? Quantos medicamentos tem. Então, nós estamos errando. O que nós estamos fazendo errado? Bem, eu, a cada congresso que vou, leio quase que as mesmas coisas. Qual é o perfil cromatográfico de uma Micânia levigata? Bom, cada Micânia vai ter um perfil. Nós vamos ficar 200 anos fazendo um levantamento da biodiversidade através da química. Não é isso. Não é isso que a gente tem que fazer. Tem que ter um foco. Então, eu acho, sim, que a gente está errando. A gente devia ter um consenso e todos no mesmo, né, patamar de conhecimento para que as nossas plantas virassem medicamento. Nós estamos falando disso há décadas e a gente não consegue chegar lá. Não é possível, né? Eu acho, então, que a gente está errando, apesar de serem muitas mesmo as plantas. Perfeito, William. Então, pelo menos assim, quando a gente tem a oportunidade de juntar essas visões todas, aquilo que já tem e tal, parar um pouco para estudar, né? Olhar para trás. Então, parece que a gente está num bom caminho. Eu estou vendo aqui, a plataforma aí, desculpa interromper, a plataforma que a gente discutiu sexta-feira e que todo mundo vai participar aqui,
Como ela tá desenhada, Ilio, para nivelar até em termos de maturidade tecnológica, os projetos em TRL, numa abrangência internacional, vai ser bem legal e está alinhado com a FINEP também, na lógica de financiamento que eu tinha comentado no início ali. Então, acho que é muito bom a gente estar junto aqui nesse ambiente. Não, perfeito, Cris. Obrigado por você ter falado, né? Inova Fito Brasil, né? Uma plataforma que está em construção e que casa, inclusive, em termos de timing, com o que nós estamos fazendo agora nesse primeiro levantamento de entender quem são os atores, que é a etapa 1 agora da parceria Biodiversidade mais Inovação. Então, até aproveito aqui todos presentes, né? Os links já estão aqui no chat, a gente posta novamente, né? Mas não deixa de se conectar, porque é por meio disso que a gente vai conseguir enxergar os vários projetos que já existem, assim por diante. Doutor Hilton, eu vi que você também tinha levantado a mão, né? Um minutinho só vou fazer um comentário antes sobre as perguntas no chat. Eu vi que tem uma série de perguntas aqui que são provavelmente a resposta mais comum, embora não seja da área, seria depende muito, né? Porque cada caso vai ser um caso diferente do outro. A gente vai procurar encaminhar aqui da melhor forma, ou então, até mesmo se vocês quiserem se aprofundar nas perguntas, eu peço que escrevam um e-mail para pbi@cienciasfarmacêuticas.org.br, que é onde a gente está concentrando as comunicações sobre a parceria Biodiversidade mais Inovação, né? Mas eu fiz um scan aqui no chat, acho que algumas das principais perguntas, né? Claro que evidentemente, que eu vou deixar escapar alguma, fica nessa questão um pouco mais genérica. Mas, Hilton, por favor. Tá. Só quero complementar antes de falar que a Laerte está tentando falar faz tempo, ela pediu a palavra já faz algum tempinho, a Dallagnol. Mas tudo bem. Deixa eu só falar, parabéns, Ilio, parabéns, professor Ilio, acho que foi muito claro. Eu tenho só uma colocação. A premissa, no momento de homogeneizar, você perde a variedade do heterogêneo. Então, na verdade, tem que se partir de algo já estudado para poder pensar-se em homogeneizar. Tá? O processo, na minha opinião, que eu estou vendo lá na frente é a hora que vai virar medicamento. Tá? Então, eu acho que é super interessante ter o homogêneo, na hora que você está fazendo vai melhorar, né? É a tua área, na verdade, mas a hora que você tem a diversidade retirada, entre aspas, né? Você está tornando homogêneo aquela amostra, você vai facilitar, mas está perdendo, talvez, alguns repositórios, e acho que por isso que vale a pena ter o repositório. A natureza é um repositório, mas ela também está mutando toda hora, né? Então, nós podemos, assim, em resumo, podemos estar perdendo muita coisa, e inovação a gente chama de funil de inovação, né? Aquilo que passa, mas tem um repositório que não passou por algum motivo, deve ficar lá para que a gente possa revisitar se necessário. Então, assim, a homogeneidade, você mostrou os pontos positivos. Quais seriam os pontos negativos relacionados à homogeneidade de um cultivo, se nós vamos chegar... Porque, veja bem, é o que a Europa faz hoje, tá? A Europa tem monoculturas e consegue padronizar. E esse é um grande problema que talvez todos aqui, alguns conheçam, e até comentei algumas vezes agora há pouco também, de igualar a regulamentação brasileira com a nossa biodiversidade, com a europeia, tá? Que já está há anos estabelecida. Então, a fitoquímica de lá é estabelecida. Eles têm monoculturas enormes e reproduzem aquilo o tempo todo. Então, nós temos uma variedade maior. Desculpa ter falado demais, mas a verdade é assim, os prós e contras de você homogeneizar alguma coisa e não guardar o heterogêneo. Bem, para um desenvolvimento mais abrangente de um fitomedicamento. Tá. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que é possível. Então, né, o ideal era a gente conhecer todas as plantas, mas cada planta é uma individualidade. A gente tem que ter muito foco naquilo que a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer um anti-inflamatório, o que age para fazer um anti-inflamatório? É isso aqui? Então, eu preciso de uma planta assim, né? Mas na natureza tem muitas outras. Ótimo. Interessante que seria, se a gente tivesse as florestas bem preservadas, a gente teria lá o seu repositório. Um banco de germoplasma é uma coleção que a gente começa a trabalhar.
Então, é dali que a gente parte. Se eu tenho 20 plantas no banco de germoplasma, são 20 possibilidades. Se eu tiver 40 plantas, são 40 possibilidades. Mas tudo isso vai dificultando. Se eu tiver 100 plantas, que banco fantástico, mas talvez eu não consiga trabalhar com tudo isso. Então, a gente fica, talvez, pensando nas possibilidades e não faz, né, naquilo que poderia ser, mas não consegue fazer, porque é muita coisa. Então, eu proponho que a gente realmente tenha uma direção e um foco, uma coisa bem clara. Eu não estou fazendo, eu estou fazendo, no meu caso, nisso aqui, eu não estou fazendo conservação, estou fazendo agricultura. Conservação é em outro lugar, são as APAs, as APPs e tal. Eu estou fazendo agricultura. Não é conservar germoplasma, é uma coisa produzir. Então, eu quero sempre aquilo. Agora, na Europa, né, como você citou, plantios de camomila. Tem muitas variedades de camomila. Para cada finalidade, você tem uma variedade mais adequada. Caléndula, a mesma coisa. Alecrim para assados, alecrim para domes sanitários, alecrim para remédios, são variedades diferentes. Então, nós estamos longe de conseguir uma variedade para fazer um medicamento. No que eu mostrei ali da erva baleeira, eu poderia fazer com erva baleeira 5 medicamentos para 5 tipos de câncer, mas seriam plantas diferentes, da mesma espécie, né? A mesma espécie, só que uma planta para pulmão, outra planta para cólon, outra planta tal. E assim eles fizeram esses cultivares. Cada cultivar tem o seu uso mais adequado, como eu também mostrei no slide de tomate, por exemplo, tomate salada, tomate cereja, tomate... Essas variedades vão sendo criadas, mas isso não tem nada a ver com conservação, né? Conservação é uma outra coisa. Nós estamos fazendo aqui... Não, você tocou exatamente no ponto da tua aula, que é a matriz que você apresentou. Exatamente isso. Ela tem cada variedade tem uma indicação possível. Então, você já tem isso documentado. Então, essa documentação, você está buscando anti-inflamatório, mas é antineoplásico você mostrou antineoplásico para a próstata, tá? Que aquela foi mais para a próstata. Mas eu sei que tem ação também em mama, tem ação também em outros modelos que você utilizou. Então, na verdade, você já tem um repositório, é isso que eu estou falando. Então, não é a homogeneização a partir desse momento que você vai fazendo screening e ficar cada vez mais próximo daquilo que você busca, ou seja, um anti-inflamatório com essa planta. Foi mais ou menos o que eu quis dizer. Mas não perder não é a heterogeneidade, é isso que eu quis dizer. Você mostrou que não perdeu. Eu não estou criticando, estou elogiando o seu trabalho, na verdade. Obrigado. Mas quando está certo, mas vamos dizer, aquela planta para pulmão, né, para câncer, se desse certo para combater o câncer de pulmão, maravilha. Aquele tipo de planta, quando eu for produzir, o que eu preciso? Eu preciso de 4.000 quilos dessa mesma planta. Sim, aproveitamento, então, isso. Nesse caso, esses 4.000 quilos tem que ser igual. Eles não podem variar muito, porque eu quero 4.000 quilos desta planta. Então, tá. E daí, né, essa é a ideia. Obrigado. É que eu não queria tomar mais. Tem muito mais assim, depois, mas tem pessoas querendo falar. Muito obrigado. Seria um prazer. Tá? A gente conversa quando puder. Tá bom. Obrigado, Júlio. Obrigado. Bastante. Bem obrigado mesmo. Acho que a Laerte quer falar há algum tempo. Eu só vou pedir um favor para a Laerte. Como a gente pediu para todos escreverem ali, Laerte, se você puder digitar, vai ficar, acho que, mais simpático, porque tem só um comentário também sobre... Ela falou que não está conseguindo digitar, mas tudo bem. Bom, tudo bem. Então, nesse caso, a gente abre o microfone, então, Laerte, é só você abrir seu microfone. Boa noite. Desculpas, é que a minha pergunta é, se eu fosse escrever, eu não sei se eu consegui me expressar, tá? Ilho, parabéns pela sua palestra, excelente. Bom revê-lo. Só que quando você mostrou aquele quadro onde você foi testando as 5 espécies diferentes e cada uma foi demonstrando uma determinada atividade, me surgiu uma
uma pulga enorme atrás da orelha, aliás, um pulgão. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Hoje, a grande maioria dos fitoterápicos que a gente tem no mercado, eles são lá do exterior, né? A gente compra o ginkgo biloba, a gente compra a castanha da Índia, a gente compra isso, aquilo, tudo lá de fora, tá? E somos dependentes, né, da importação desses insumos. Ouvindo tudo isso que você colocou hoje, eu fiquei, assim, realmente preocupada. Vamos supor que a gente queira tornar-se autossuficiente nessas matérias-primas, não depender mais da importação, tá? Sendo que os estudos clínicos, tudo que a gente tem, tudo que está lá no EMA, naqueles livros que a gente utiliza, é com essas plantas cultivadas lá fora, tá? Eu quero pegar o gancho ali daquele teu estudo, tá? Você vê essa possibilidade, ou a gente vai ser eternamente dependente ou do extrato seco ou da planta medicinal, né? Ou eu importo a droga, ou eu importo o insumo e você eternamente dependente, ou existe possibilidade de domesticar isso? Se existe, quanto tempo o Brasil levaria, por exemplo, para, sei lá, castanha da Índia, tá? Pegar esse exemplo, ginkgo biloba nem vou, Panax ginseng, castanha da Índia, alguma coisa do gênero. Porque eu fiquei pensando quando você colocou isso, eu falei, meu Deus, né? Lá até o Hilton colocou agora, eles já têm monoculturas há anos, né? Fazem cultivo disso, preparam seus extratos, né? Como que eu vou tornar o Brasil independente? Vamos supor que se eu quisesse começar com castanha da Índia, eu não sei nem se é possível, eu estou chutando aqui uma coisa de agronomia que eu não entendo nada, tá? Por isso que eu queria me expressar falando do que escrevendo. Tá, Laerte, que bom revê-la, realmente, que bacana. Você falou castanha da Índia, bom, você citou bem uma difícil, né? Porque é uma árvore, né? Mas vamos falar das outras. O Brasil, o que é? O Brasil tem maçã, o Brasil tem uva, o Brasil tem a cana, não é brasileira, né? Que mais que não é brasileiro? Quase o que nós comemos, feijão não é brasileiro. A soja, café. A soja, café, nada disso é do Brasil. O que nós temos no Brasil? Coisa nossa aqui, bacana, amendoim, mandioca, caju, abacaxi. Bom, seringueira, claro, tem outras coisas, tá? Mas a grande maioria de tudo que a gente consome é do exterior e foi adaptado aqui. É um trabalho muito mais fácil de fazer. Então, por quê? Porque você já tem essas plantas domesticadas e são variedades que existem lá fora. Então, vamos dizer, eu quero ficar independente de flor de calêndula. Nesses sites de compra de semente, você encontra variedades, muitas, dezenas, centenas de variedades, né? Cultivares desenvolvidas lá para aquele ambiente, lá deles, Europa. O Brasil tem tudo que planta gosta. Planta gosta de sol, gosta de calor, gosta de água. É o que nós temos. Tá? Agora, claro, tem detalhes, né? A planta alpina tal, é outra coisa. Mas, no geral, a planta cresce numa temperatura entre 15 e 25 graus, tanto na Europa como aqui. Mesma coisa. Alguma coisa de fotoperíodo, que aqui não é um fotoperíodo tão longo ou tão curto como é na Europa, porque eles estão numa latitude maior, mas nós temos até paralelo 33, 30 e pouco, lá no sul do país, né? Mais onde você está. Então, aí já tem um fotoperíodo maior. Bom, mas o que acontece? Se a gente buscasse variedades, cultivares lá fora, então vou pensar só na calêndula, eu vou trazer para o Brasil
20 cultivares diferentes. Eu ponho tudo lado a lado naquele meu ambiente, porque se for aí no sul é uma coisa, se for aqui no sudeste é outra, se for no norte é outra coisa, né? Mas eu ponho 20 variedades, 20 cultivares lado a lado, faço um ensaio, escolho. Aquela me serve, aquela outra me serve, aquela outra me serve. Pronto. Eu já resolvi o problema da calêndula. E assim a gente pode fazer com todas as plantas que já estão domesticadas lá fora. É simples, e simples porque a gente sabe qual é o alvo, a gente sabe qual é o princípio ativo, a gente sabe o que pode monitorar nessas plantas. Nas brasileiras é que é o complicado. A gente não sabe nem o que monitorar, e as plantas, para piorar. Não é para piorar, não, é bacana, o meu trabalho, eu adoro fazer isso. Elas são selvagens. Então, E, Ilho, quanto tempo demoraria isso, por exemplo? Porque quando você mostrou aquele quadrinho, o que me veio na cabeça? Que eu teria que fazer estudo novamente. Não sei se eu estou errada, entendeu? Tudo bem, eu já entendi. Você pega a semente lá, exatamente a que eles cultivam lá, e você vai colocar aqui. Mas eu estou mudando condições, né? Algumas condições estão mudando. Eu teria que repetir o estudo, verificar novamente a atividade farmacológica por estudo ou não? olha, elas vão se comportar muito bem. A minha experiência aqui no CPQBA, nós já cultivamos beladona, calêndula, camomila, tomilho, alecrim, arruda, tudo de fora. Artemisia, nada deu problema. Nós conseguimos produzir aqui com a mesma qualidade do que as plantas dos seus países de origem lá fora. Então, não tem problema. O que planta gosta é isso. Planta gosta de temperatura, luz e água. E aqui nós temos. E aí no Brasil é enorme, que é um continente. A gente encontra um lugar para cultivar. Então, o que a gente deveria fazer? Trazer variação. Então, vamos dizer, eu vou comprar 20 cultivares, olho as 20 ao mesmo tempo e escolho o que eu quero fazer. Agora, mas o meu alvo já está feito, né? Então, calêndula, o que são? Flavonoides. Então, tá, vou monitorar flavonoides, pronto. Né? Produtividade de flavonoides por área, por tempo. Então, monitoro flavonoides. E aí, falar, essa melhor, aquela segunda melhor, aquela é a terceira melhor. Não tem que fazer novos estudos, começar do começo. Né? É uma situação muito diferente. As plantas europeias e asiáticas já domesticadas é uma situação bastante diferente das plantas brasileiras ainda selvagens. William, bom, okay, a gente está chegando a obrigado, professor Laerte. A gente está com 8 horas e 1 minuto, é o nosso horário limite aqui, né? Mas eu vou aproveitar um pouco da pergunta da professora Laerte aqui. A gente tem 3 cultivares que você mostrou, pelo menos, do CPQBA. Aí a pergunta que eu faço talvez seja até mais fácil, é quanto dessas cultivares do CPQBA, que já estão ali, né, elas já foram objeto desses estudos, vamos dizer assim, do ponto de vista farmacológico, de formulação e assim por diante. Né? Porque esse é outro lado, né, professor Laerte? Quer dizer, ali já tem... Se vai ser o melhor ou não fitoquimicamente do ponto de vista terapêutico, eu não sei, mas pelo menos do ponto de vista agrícola, parece que teve uma boa solução, não é isso, William? Então, se você puder fazer um comentário sobre isso, para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, o nosso workshop de hoje. Essas plantas, do ponto de vista agrícola, são bons e do ponto de vista químico também, né? Porque sempre a gente fez com esse monitoramento. Mas a gente, inicialmente, tentou resolver um problema mais ecológico. Havia uma sobrecoleta, elas estavam desaparecendo, então vamos resolver esse problema. E a ideia é que esse é um processo que nunca termina. Então, falando, né, para o José Ângelo e para o Wilton, é um processo que nunca termina. Nós não temos o melhor. O melhor é o melhor para agora. O ano que vem, o melhor muda. Né? E porque esse processo não termina. Então, nós temos o melhor para o momento, o melhor que é possível para agora. Né? Que eu ia falar mais? Mas a pergunta é assim, quanto de teste farmacológico em parceria com outros grupos? Então, essas plantas, porque são sempre fixas, iguais, a gente está tendo muita colaboração
com várias universidades que pedem justamente essas plantas, porque essas plantas vão ser sempre as mesmas. Elas não são as melhores possíveis, elas são as melhores possíveis para o momento. Aí eles conseguem muitas coisas. Então, várias teses, muita pesquisa feitas a partir desses cultivares que produzem uma matéria-prima padronizada, o que facilita todo o resto das pesquisas, né? Que é algo como, se der alguma coisa certa do ponto de vista de pesquisa farmacológica, pelo menos tem como cultivar de forma reprodutiva. Então, parece que é uma coisa meio lógica nesse caso, não é isso? Né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está aqui num workshop aqui, claro, né, que o assunto é interessante, a gente tem várias perguntas chegando, mas a gente também tem uma hora que a gente tem que fazer o horário limite, senão o professor Lauro Moreto vai puxar minha orelha, né? Então, eu já agradeço a todos aqui, particularmente você, Ilho, né? Aliás, peço que todos aqui presentes puderem abrir novamente as câmeras aqui uma vez mais. A gente vai caminhando para o final do nosso workshop. Eu vou pedir para o professor Lauro Moreto também algumas palavras finais, e o nosso presidente Cássio Alves Souza Lima Filho também. Professor Lauro, com você a palavra. Ilho, parabéns e muito obrigado, Henry, por trazer o Ilho conosco, né? Eu trabalhei com abacaxiceiro, extraindo a bromelina. E das diferentes variedades de abacaxi, diferentes tipos de solo, o teor de bromelina era diferente. De modo que tudo que você reproduziu, aliás, reproduziu muito bacana esse processo de aperfeiçoamento de plantas aí que eu achei sensacional, né? Mas todo conhecimento não é só num dia que a gente resolve e compartilhar. Eu acho que nós teremos a oportunidade de trazer o William outra ocasião, escolhendo mais algum tema sobre esse tema de melhoramento, e nós vamos poder usufruir e sorver desse conhecimento paciente que ele tem. Ou seja, paciência é algo que está no... Quem quer fazer melhoramento tem que trabalhar com paciência e queimando o tempo. Então, de nossa parte, nosso muito obrigado por hoje, e ao nosso pessoal que ficou conosco até essa hora, também o nosso muito obrigado. Certamente vamos ter mais e mais temas dessa natureza para explorar depois dos nossos projetos aí da biodiversidade e do Prêmio Pio Correia. A todos vocês, uma boa noite de minha parte. Muito obrigado. Obrigado, professor Lauro. Professora Cássio Alves Souza Lima. Obrigado, Ilho. Foi uma magnífica apresentação em nome da academia. Nos agradecemos pela brilhante noite que você nos proporcionou. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, professora Cássio. Professor Ilho Montanari, eu vou te pedir para fazer palavras finais aqui, então, né? A gente já está caminhando aqui para o nosso 8 horas e quase 10 minutos, né? Ilho, com você a palavra. Bem, eu só tenho a agradecer o convite, foi uma grande oportunidade, eu sempre, um público desse, né? Eu sempre quis falar essas coisas para essas pessoas, então eu agradeço muito a oportunidade desse convite, de estar aqui e a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Ok, mais uma vez, muito obrigado. E então, com isso, eu peço mais uma vez, então, todos com a câmera aqui aberta, né? Uma salva de palmas para o professor Ilho Montanari. Obrigado. E a gente vai fazendo aqui o encerramento da nossa gravação do dia de hoje, mas não se desconectem.